Vou deixar aqui com vocês. Vamos aos exercícios. São aqueles exercícios que estão aqui, tá? Com vocês eu vou fazer o números, com vocês eu vou fazer o números amigos. Eu não vou seguir o enunciado daqui, vou seguir o que está no juiz. Mas é o mesmo. Oh, não é código 30, é com... Ok. Já fiz. Vou fazer os números amigos primeiro. Será que eu faço? Vamos baixar os dois e a gente escolhe qual faz primeiro. Ué. Estranho. Deixa eu ver. Números amigos, beleza. Abre aí para mim esse números. Abre para mim esse números amigos. Beleza. Tá. Vou fazer esse números primeiro aqui. Só de bater o olho aqui eu já vi que esse aqui, o números é mais simples. Eu vou começar pelo mais simples. Eu vou abrir aqui usando esse esqueminha aqui, trazer vocês para cá. Pronto, acho que agora tá tudo certo. Foi mais ou menos isso. Tá, números abundantes, perfeitos e deficientes. A ideia de múltiplo e divisor é conhecida desde a Grécia Antiga. Naquela época, os sábios davam tanta importância aos números que lhe atribuíam características humanas. Para ter uma ideia, eles agrupavam os números em masculinos, os ímpares, e femininos, os pares. Daí surgiram, se fosse hoje em dia, já ia receber protestos. Ok. Daí que surgiram também os conceitos de números abundantes, perfeitos e deficientes. Segundo a definição, um número é abundante se a soma de seus divisores próprios é maior do que ele mesmo. Um exemplo é o 12. Deixa eu escrever essas coisas aqui, se bem que vai ficar aí, né? Vai ficar na aba do lado, dá para a gente voltar rápido para ele. Tá. Então, a soma dos divisores é maior do que ele mesmo. Aí ele vai ser o quê? Abundante. Tá. Já o número perfeito é aquele cuja soma dos seus divisores próprios é exatamente igual a ele mesmo. É o caso do 6 e do 28. Tá. Divisores do 12. Quais são os divisores do 12? É o 1, o 2, o 3, né? 4, 5 não é, né? 6, 12, 6. 7 não é. 8 não é. 9 não é. 10 não é. 11 não é. Tá. Acho que o 12 acho que não entra na história, né? Porque se ele entrar, vai sempre ser maior do que ele. Então tá. A soma aqui vai dar 6 com 4, 10. Com 3, 13. Com 2, 15. 16. Dá 16, que é maior que 12. Portanto, o dito cujo é abundante. É isso aí, Gabriel, só que o 12 não entra na história. Já o número perfeito é aquele cuja soma dos seus divisores próprios é exatamente igual a ele mesmo. É o caso do 6 e 28. Os divisores do 6 é o 1, o 2, o 3, 4 não é, 5 não é, e o 6 não entra. 3 mais 2 é 5, mais 1 é 6. 6 é igual a 6. Beleza. 28 dá muita preguiça de fazer. Vamos deixar para fazer no algoritmo. Um número é classificado como deficiente se a soma de seus divisores próprios resulta em um valor menor do que o próprio número. Exemplo, 15. O 15 é 1, o 2 não é, 3, 4 não é, 5, 6 não é, 7 não é, 8 não, 9 não, 9, 18, né? 9 não, 9, 10 não, 11 não, acho que é mais ninguém, né?
Mais ninguém. 11 não, 12 não, 13 não, 14 não. 1, 3 e 5. Vai dar 5, 8, 9. Dá 9 que é menor que 15, portanto, deficiente. Beleza. Legal. Então, faça um programa que, dado um número natural, determine se ele é abundante, perfeito ou deficiente. Entrada. A entrada conta com vários casos de teste e termina a entrada de um. Nossa, ficou mal escrito aqui, mas dá para entender, né? A entrada termina com um número negativo. Será informado o número inteiro. Então, olha, perceba que está indo de 0 até 2 elevado a 15. 2 elevado a 15 inteiro, mais do que isso. Dava para usar o byte se quisesse, né? Por linha. N igual a menos 1 termina a entrada. Ok, então tá aí, ó. Menos 1 termina. Beleza. Saída. A saída consiste de várias linhas, uma linha para cada. Várias linhas. Uma linha para cada linha da entrada. Excente. Exceto, né? Exceto o negativo, que finaliza a entrada. Em casa. Meu Deus. Em cada linha haverá uma das seguintes palavras: abundante, perfeito ou deficiente, a depender da classificação do número informado na entrada. Após a impressão da classificação do último número, salte uma linha. Na verdade, antes de todos, né? Inclusive o último salta uma linha. Então, 12, abundante. Esse a gente testou, né? Não, testamos, não lembro. 6, perfeito. 28, perfeito. 15, deficiente. 186, abundante. Tá, beleza, então. Tá certo. Legal. Como é que eu vou resolver isso aqui usando função? Primeiro, o main. Pessoal, não tem muito segredo, não, tá? Eu espero que vocês peguem rápido essa noção do o que vai virar função, o que não vai. É mais ou menos o que eu já mostrei para vocês no início, desde o início do curso, que eu falo o seguinte: olha, ataca o problema em partes, vai detonando cada parte dele. Então, por exemplo, o main, ele vai ficar responsável pela entrada. O que ele vai fazer? Dentro dele vai ter a declaração de uma variável n aí, vai ter a declaração do scanner, ele vai fazer a leitura até vir o menos um. Ele vai ficar fazendo leitura. Vai ter lá o num, next, while scan has next, num igual a scan next int. Depois ele vai pegar esse num, vai mandar para a função se virar lá o que ela vai determinar, se vai ser uma dessas três coisas aí. Aí depois, quando volta, ele só imprime na tela. Ó, é abundante, é perfeito, é deficiente. Volta, pega outro número. E pronto, fica nisso. Então, a tarefa do main vai ser só de gerenciar. Recebo os números, mando para a função. Ela que se vire para classificar. Classificou? Eu imprimo na tela a classificação. E a função, que vai ter a parte pensante do problema, a solução mesmo, está dentro da função, que ela é que recebe o número e determina o que vai ser. Ok? Legal. Vamos lá, então. Não tem... Como é que eu vou resolver esse problema aqui, ó? Eu recebo um número... Pessoal, é mais ou menos o que eu fiz já com a ajuda de vocês aqui, né? Eu vou receber o número e eu vou ter que percorrer de 1, vou ter que fazer um laço de 1 até ele mesmo menos 1, verificando quem são os divisores. Como é que eu sei que um número é divisor de outro? Se o resto for zero. Isso mesmo. Então eu vou ter que fazer um laço. Dentro desse laço vai ter o quê? Vai ter um if i mod, na verdade, if número mod i for igual a zero, significa que é um divisor. O que eu vou fazer com esse divisor? Vou acumular, né? Porque na verdade eu vou ter que pegar a soma dos divisores. Vou ficar acumulando dentro de uma variável e aí eu vou ter o somatório de todos o somatório de todos os números que divide aquele num. Pronto. Depois é só verificar se é maior, menor ou igual e dar um retorno. Ficou claro para vocês a lógica que eu vou usar?
Porque se não ficou, a gente vai para aquele quadrinho lá e desenha. O que vocês acham? Vai me falando aí, ó. Pro Gabriel ficou, porque aí a gente não precisa ir pro quadrinho, vai direto pro código. Outro Gabriel também. Tá tudo bem, então? Então, vou direto pro código? Muito bom, então eu vou pro código, hein? Se alguém não entendeu, fale aí que a gente investe um tempo para entender o problema. E aí a gente desenha. Não tenha vergonha, não. Não se preocupem com isso. Números. Números.java. Falei da FEI, nossa, deu até saudade. A FEI tem uma piscina maravilhosa. Útil Scanner. Public Class. Números. Public Static Void Main. Lembrando que o main só vai ficar responsável por fazer as leituras. Então, vou declarar aqui um num. Qual que é o outro? O scanner. E aí ele vai ficar lendo até vir um número negativo. Então, vou usar aquela estratégia que a gente fez naquela aula. Acho que ele teve até, não sei se foi um caso de negativo, mas a gente já teve vários exemplos que são assim. Se não é negativo, é uma letra. Se não é uma letra, é... Enfim, a gente já viu vários exemplos. Num recebe scan.nextInt. Enquanto num for diferente de -1, que ele já falou lá que é -1, o que eu faço? Leio outro num. Pronto, vai ficar lendo aí até vir negativo. Ai, caramba, sempre acontece isso. Vixe, já tá com... Vou jogar fora esse aqui. Open terminal. Deixa eu ver. Passou na FEI. Eu não lembro quanto é que era na época que eu dei aula até 2013. Quanto é que era naquela época? Eu não lembro. Eu lembro que era mais barato que engenharia. E eu me lembro que acho que era mais barato que engenharia, mais caro que... Isso daí para computação? Não, não. A inflação foi alta desde que eu saí de lá, então. Não chegava nem perto disso. Não. Não. Não, que isso não era nem. Não chegava nem a 2. Quanto mais. Não. Acho que nem engenharia era isso daí. Tanto faz a ordem entre as funções. Ali eu estou fazendo o main primeiro, o que é mais elegante, mas nada impede de você já começar fazendo a sua função e fazer o main no final. Não tem nenhum problema. Tá? Tá, deixa eu testar, né? Java C números. Java números. Aqui não está resolvendo nada, só vai ficar informando o número até vir o quê? Opa, -1 para. Beleza. Isso aí vai ser a responsabilidade do main, além de escrever na tela, né? Que ainda não veio a parte de escrever na tela aqui. Ok. Leu o num, o que ele tem que fazer? Lembra-se que o primeiro num está sendo lido aqui, ó. Não é -1, vai entrar aqui, eu vou ter que chamar uma função. Que eu vou chamar essa função de classifica número, eu vou chamar. Aliás, a gente tem que criar um padrão aqui, né? Uma vez que essa função vai me retornar 3 coisas. 3 coisas não, né? Ela vai me retornar um valor só. Só que ela vai me retornar um valor. Ele vai me retornar se é abundante, se é perfeito ou se é deficiente. Então,
São 3 possíveis valores que ele vai me retornar. Vamos padronizar aqui que ele vai retornar 1 se for abundante, vai retornar 2 se for perfeito, e vai retornar 3 se for... O que sobrou aí? Deficiente. Tá? E já vamos programar isso aqui, então. Eu vou criar aqui um resp de resposta. Resp é igual a classifica número. Passando o que como argumento? O número. E aí ele pergunta, se a resposta que veio for igual a 1, se for igual a 1, escreve abundante. Se não, se resposta for igual a 2, escreve perfeito. Se não, só pode ser o 3. E aí escreve deficiente. Então vamos lá. System out println. Eu vou copiar aqui para não ter perigo de escrever abundante. É tudo em minúsculo, né? Então, número 1 se for abundante. Se for perfeito, vai retornar o 2. E se for deficiente, retorna o 3 aqui. Pronto. Pronto, tá aí. A tarefa do main está sendo feita. Lê número, enquanto não for menos 1, chama o classifica, que vai classificar, ele vai retornar a classificação. Eu escrevo na tela, ele só tem que seguir, ele vai ter que respeitar isso aqui, né? 1, 2 e 3, de acordo com o que a gente definiu. E é o próximo número. Não é menos 1, classifica ele, escreve na tela. Lê o próximo número. Não é menos 1, classifica ele, escreve na tela. Pronto. Tá aí, a tarefa do main já está feita. Tá? No while, se eu colocar que não é maior que 0, sim. Se eu colocar maior que 0, ele para se for negativo. Maior que 0. Maior que 0. Se você colocar maior que 0, ele, enquanto o número for maior que 0, ele para, mas ele para também se for 0, hein? Não é? Ele para também se for 0. Olha lá, como a entrada não tem 0, pode até deixar maior que 0 mesmo. Tá? No caso, eu estou dizendo que é menos 1. Mas eu digo, não tem entrada negativa. Então, você pode usar esse critério também. Pode ser maior que 0, pode ser maior ou igual a 0 também. Já que o 0 não faz parte da história. Funcionaria também. Não daria problema na entrada, não. Ok. Vamos lá. Se eu compilar aqui, eu vou compilar, mas vai dar erro, né? O erro dele vai ser o quê? Ele não reconhece esse tal de classifica número aqui, ó. Olha lá. Lá, cannot find symbol. Não conheço esse classifica número aí. Um método classifica número que recebe um inteiro, não conheço. Dentro da classe números. Então vamos lá definir ele, então. Onde é que eu defino ele? Exatamente onde termina aqui o main. Ó. O main está terminando aqui. Como é que eu sei? Ele mostra onde está abrindo. Opa, está abrindo bem no main. Então é exatamente aqui que eu classifico, que eu crio a minha função. Public static, retorna um inteiro. Nome dela, classifica número. É isso? Aí, beleza, classifica número. Recebe o quê? Um inteiro, que eu vou chamar de N aqui, tá? Vou chamar de N. Beleza. E aí a gente já viu o que eu tinha que fazer. Eu tenho que fazer um for. Então vamos lá. For i começando em 1. I menor do que N menos... Não, menor que N, né? Menor que N. Isso. De 1 em 1. O que ele vai fazer de 1 em 1? Vai verificar se esse I divide o N. Se ele é divisor de N. Vocês falaram para mim que era verificar se o resto da divisão de N por I
vai ser igual a zero. Se isso for verdade, é porque ele divide. Então, o que a gente vai fazer? Vai acumular o valor dele, né? Eu vou chamar de soma divisores, que vai começar de zero, porque ele é um acumulador, né? Então, soma divisores é igual a soma divisores mais o i. Pronto. Terminou aqui na linha 40, o que eu tenho? Terminou esse for. Quando terminar esse for, eu vou ter em soma divisores o somatório eu vou ter o somatório de todos os divisores do n. O que eu tenho que fazer? Ai, caramba. Tomar água. Nossa. O que eu tenho que fazer aqui? Verificar se ele é abundante, deficiente ou perfeito. Se a soma dos divisores for maior do que o próprio número, então ele é o quê? Abundante. Abundante a gente concordou que era o quê? Return 1. Return 1. Se não, se a soma dos divisores for menor do que n, então ele vai ser o quê? Deficiente. A gente concordou que deficiente é 3. Turn 3. Se não é maior e não é menor, é o que então? Igual. Igual. A gente concordou que é return 2. Que é perfeito, né? Isso. Pronto, acabou a função. Alguma dúvida aí, pessoal? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, a única dúvida que eu fiquei assim, como é que no return, como é que ele sabe que vai ter que retornar pro número? Que ele vai ter que retornar para Pro número lá em cima na função. Porque ali colocou o return 1, mas ele já sabe que tem que voltar por classifica números, porque tá no começo da função? Sim, o que acontece aqui, ó? A gente aprendeu que, que a execução do programa, a execução do algoritmo é linear. Então ele executa essa linha, depois essa, depois essa. Aí ele viu que é verdade, ele executa essa. Quando ele executa essa daqui, perceba que tem a chamada de uma função. O que acontece aqui? Ele fica parado nessa linha 13 aqui, esperando essa função ser executada. Então ele fica parado aqui. E aí ele vai aonde? Lá para executar essa função aqui. Executa ela toda, ok. Chegou no final, ele descobriu que vai ser um desses aqui. Vamos supor que seja o 1 aqui. Return 1. Quando ele dá o return é porque terminou. Aí terminou. Quando termina, volta para onde? Volta para quem chamou. Quem foi que chamou? A linha 13 lá. Ó. Aí esse valor 1 vem daqui, ó. Esse classifica número, retorna o quê? Ele vira para mim o quê? Vira para mim 1. Porque foi o que retornou de lá. Pronto. O 1 vai ser atribuído aqui para o RESP, e ele, linha 13. Ele continua a partir daqui, linha 14, e decide o que vai ser feito aqui. Respondi a pergunta ou não foi exatamente Não. isso? Eu entendi, professor. Beleza, então. Obrigado. Eu vou verificar uma coisa depois que eu nunca verifiquei nesse CS50 aqui, mas vamos lá. Aqui, o Gabriel perguntou aqui, o valor de n na função vai vir do main. Sim, isso mesmo. Foi lido aqui, ó.
Foi verificado aqui que era diferente de 1, ele vai executar a linha 13, invoca o classifica número passando como argumento o quê? O num. O que foi lido aqui, ó, via teclado. Pronto. Esse num aqui vai ser chamado de N, e é ele aqui, ó. É o N aqui, é o N aqui. É isso mesmo. Mais alguma pergunta aí? Pode perguntar, pessoal. Enquanto isso, eu vou compilar para ver se está tudo certo. Compilou. Vamos executar. Eu vou executar primeiro na mão. Java números. Travou aqui. Eu vou deixar aqui. Vamos ver, voltou aí? Aí. Ó, ó. Caramba, hein? Tô perdendo a paciência já. É. Comigo deu isso. Deu agora, ô Juliana? Tá. Ainda bem que, pelo menos, nunca perdi nada nesse. Nunca perdi nada. Assim, de. Travou aqui, se eu voltar, volta exatamente no mesmo ponto. Pelo menos isso. Vamos lá, acho que agora. Eu tava. O que que eu fiz aqui? Tá tudo aí, ó. Vamos executar. Java números. Bom, deve estar esperando a entrada, né? Vamos ver aqui. 12, abundante. Beleza. 6. Perfeito. Acho que era 18 que estava lá perfeito também? Não. Então eu que errei aqui. 28. Perfeito. Perfeito. 15. Deficiente. 15. Deficiente. 186. É legal que é um teste que vai lá longe. Abundante. 546. Abundante. Menos 1. Termina. Beleza. Legal. Deixa eu ver aqui. O teste vai até longe aqui, né? Vai longe. Dá pra gente. Dá pra fazer um gerador de teste se quiser. Dá pra testar tudo. Será que dá? Até dá. 2 elevado a 15. Quanto é que dá isso? 32 mil, né? Não é muito. 2 elevado a 15. Acho que 32.767. 32.768. 768. 32.768. Dá até pra gente fazer todos os testes possíveis, hein? Vou fazer um gera tudo aqui. Gera todas entradas. .java. Pessoal, vou fazer aqui um gerador de todas as entradas. Como é que eu faço esse gerador? O que vocês sugerem aí? A gente já viu ali que vai de 1 até 32.768. Um while. Muito bom. E o que vai ter dentro desse while aí, o Gabriel? Vou até já começar a fazer ele aqui. Não precisa nem de import, né? Class, public class. Opa, coloquei. Gera todas entradas. Public static void main. Não é isso não. Eu estou perguntando. A condição do while é simples. É enquanto i começa em 1, enquanto i for menor que 32.768. Eu estou perguntando o que vai ter dentro desse while.
string args int I, e aí o while, já que você está querendo com while, vamos fazer com while. Começa em 1, while, enquanto I for menor que 32.768, na verdade é 767, né? Porque 2 elevado a... Quanto é que estava lá? 15, 768, menos 1. Tem um menos 1 lá, ó. Olha lá, menos 1. 32.767. Então, enquanto ele for menor que 32.768, beleza? Ele no 32.767, beleza? O que ele vai fazer? Imprimir na tela. System out println e o i mais. Ou, como eu gosto, igual a i mais 1 aqui nesse caso. Tá. Muito bom. E a última coisa que ele vai fazer aqui, system out print i. O que ele vai fazer aqui, ó? 1 é menor que esse número 37.767, imprime ele e vai para o próximo. É menor, imprime ele e vai para o próximo. Imprime ele, pula a linha e vai para o próximo, né? Até chegar em 32.766, que é menor do que isso, imprime ele, pula uma linha, vai para o próximo, que é 32.767. 32.767 é menor que isso aqui? Não, é igual. Cai fora, imprime o 32.767 sem pular a linha. Beleza. Beleza. Só que isso aí está imprimindo na tela, né? A minha pergunta agora vai ser mais simples ainda. Como é que eu faço, então, para gerar o arquivo de teste? Porque, ó, se eu executar ele, vai só imprimir na tela. Só que eu não quero isso. Eu quero o quê? Eu quero um arquivo de teste. Como é que eu faço para gerar o arquivo de teste? Muito bom. Ao invés de jogar na tela, a gente já aprendeu como redirecionar a entrada e como redirecionar a saída. Então, eu vou redirecionar o quê? A saída, porque eu não quero que vá para a tela. Eu quero que vá para um arquivo que eu vou chamar de filé 1. Pronto, está aqui, ó. Todas as entradas possíveis para esse problema. Até 32767. Pronto. Agora, só para ficar bonitinho, eu vou criar a pasta, né? Input e output para eu guardar os arquivos. Vou mover o filé 1 para a pasta input. Pronto. Tá ele lá, ó. E vou executar o programa números para essa entrada. Que vai ficar, acho que vai ficar lento, né? Output e vou gerar o arquivo 1, filé 1. Vai executando aí. Mkdir, ele cria pastas. Deu um erro aí. Deu um erro. Na linha 26, ó. Na linha 26 da minha entrada. Na linha 26 aqui. Ou foi na hora que ele fez uma leitura. Será que... Não é possível que tenha estourado. Deixa eu ver. Foi na linha onde fez a leitura. Ela foi no scanner. Ah! Que burro, dá 0 para ele. O que tá errado no meu programa aí? Pense aí um pouquinho, o que tá errado aí? Long? Não, a gente testou bem isso, né, Henrique? Claro que eu importei, como não? Aqui, ó. Pessoal, não importar scanner vai dar erro de compilação, não erro de execução.
Ele vai falar, eu não conheço esse tal desse scanner aí, é erro de compilação. É, é isso aí. O long, o Henrique, a gente testou, né? A gente viu, a gente sabe que o int do Java vai até 2 elevado a 32, 31, né? 2 elevado a 31. Esse cara aqui tá indo só até 2 elevado a 32, tá? Confundi tudo. Esse int do Java, a gente já viu que vai até 2 elevado a 31 menos 1. Enquanto o enunciado está indo até 2 elevado a 15. Então, sobra espaço. Eu nem precisava. O int está sendo até grande demais. Eu podia tranquilamente usar o byte aqui, que funcionaria. Não é nada disso. Pessoal, presta atenção como eu resolvo as coisas. Isso é importante. Isso não está em livro nenhum. Primeira coisa que eu fiz, eu vim aqui e fui ver onde que deu erro na linha do meu programa. Ó. Linha 26. O que é a linha 26? É uma entrada. Depois, o que eu fiz? Eu fiquei olhando para isso aqui, ó. Falei, ó, foi lá no next int. Aí eu falei, qual o erro que saiu desse next int aí? Ele vai me dando, isso aqui é um rastreamento do erro. Ele vai falando, ó, foi lá no next int do scanner, nessa linha. Isso não sei porque não fui eu que programei. Não tenho acesso a esses fontes aqui. Até que estourou lá no final a exceção. E ele falou, no social element exception. Foi aí que eu falei, que burro dá zero para ele. Ali eu matei. Qual que foi o problema? Foi aí que eu matei. O que vocês me falam aí? Vocês conseguem chegar à conclusão? Vocês têm que saber encontrar erro também, pessoal. Não é sempre que está disponível para falar o erro para vocês. Professor, é porque colocou duas entradas? Duas entradas? É, colocou para a pessoa digitar o número duas vezes? Não. Não. Em nenhum momento eu fiz isso também. Olha para o meu programa que gera entradas. E o enunciado da entrada. Muito bom. Tem que terminar com menos um. Não está terminando com menos um. Então, que o programa está fazendo? Está lendo o arquivo gigantão lá, tá indo até o final, tá lendo tudo, chegou aqui, o que ele está fazendo? Beleza, leu o último número, vem para cá, é menos um? Não, classifica ele, beleza, leu o próximo número. Não tem. Não tem. Chegou no final do arquivo. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. No search element. Acabou. Eu estou esperando a entrada e não tem mais. Esse é o erro. O que eu vou ter que fazer aqui? Bom, eu vou modificar aqui. Agora sim, pode ir até 37668, que aí ele imprime todos, né? 768. Imprime até o 768, que ele imprime todos, pula a linha, e o último que ele imprime é o quê? Menos um. Tanto faz aí, Gabriel, usar for, usar while, dá no mesmo. O erro vai ser o mesmo aí, aqui também eu ia ter que alterar. O importante é que aqui eu estava fazendo o último, ele imprimir fora, para não pular linha. Agora pode imprimir lá dentro, pulando linha, não tem problema, porque o último vai ser menos um. Eu vou regerar esse file 1 aqui. Cadê? Aqui, né? Já compilei. Aqui. Trinta e dois mil setecentos e sessenta e sete, menos um. Agora sim. Vou usar o MV de novo para vocês verem. MV, file 1 para pasta input. Movi.
Esse file 1 aqui veio com as respostas, mas não chegou no final, né? Então, vou tirar aqui, beleza? Agora sim. Cadê? Olha lá. Dá como entrada o file 1, de input file 1, e a saída vai para o output file 1. Acabou. Até que foi rápido, hein? Tá aqui todas as saídas, ó, possíveis para esse problema. Quantos perfeitos tem, hein? Só curiosidade. Só 4? Em todo esse monte de números só tem 4 perfeitos. É, só tem 4, ó. Número 6, 28, 496, 8.128. Só esses. Quantos abundantes tem? Ah, tem 2.800, 2.027. E deficiente 6.099. Muito bom. Muito bom. Legal, vamos embora. Não sei se no que eu fiz está testando tudo. Nem sei, deixa eu ver como que eu fiz aqui. Ctrl F, né? Ctrl F. Ou aqui no Find. Find, olha lá, aparece também. Baixei já, né? Vamos mandar lá. Esse é o números, né? Números 70. Números. Cadê? Tá aqui. Yes. Até que foi rápido esse yes, hein? Acho que eu não estou testando com tudo lá, não. Hein? Só pra gente matar a curiosidade. Tá pequenininho. 300 bytes só. Não estou nem testando com tudo. Testei com muito mais do que o juiz. Aqui tem 21, que deve ser o da... Deve ser o que está no PDF. Ó. E aqui o que eu estou testando a mais que não deve ser. Não é muito não. Vou até 100, depois testo com limite. Como eu fiz. Legal, beleza. Muito bom. Tudo bem, pessoal? Com o nosso primeiro programinha aí que a gente fez usando função? Vamos para o próximo, então. O próximo, que já está aberto aqui, ó, é o... Cadê? Ai, caramba, sumiu. Beleza. Números amigos. Aí, aqui, o começo é parecido com o outro. Falei, ué, tá estranho. A ideia de múltiplo divisor é conhecida desde a Grécia Antiga, naquela época, sábios e blá, 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 tudo isso aí a gente já leu. Agora falaremos de outro conceito criado nesta época, a de números amigos. Dois números são amigos se a soma de seus divisores próprios, então já vai entrar esse negócio de novo,
forem iguais ao outro. Por exemplo, 220 e 284 são números amigos, pois os divisores próprios de 220 somam 284. E os divisores próprios de 284 somam 220. Faça um programa que, dado dois números naturais, determine se eles são amigos. Entenderam? A ideia é a mesma, praticamente, né? Vou pegar um número, vou encontrar a soma dos divisores próprios de um, vou encontrar a soma dos divisores próprios do outro. E vou verificar se são iguais. Não se as somas são iguais, né? Se a soma dos divisores do primeiro é igual ao segundo. E se a soma dos divisores do segundo é igual ao primeiro número. É isso. Se for, retorna que é amigos. Se não, que não são amigos. Acho que vocês acham, precisa explicar lá no quadrinho ou tá ok? Pode partir para a programação. E tem aqui uns exemplos. A entrada são 2, né? Vários casos de teste, termina com marcador de final de arquivo. Vai até final de arquivo. Cada linha será informada 2 naturais. 2 elevado a 31. Tá. Com espaço em branco. Ok. A saída consiste de várias linhas, uma para cada da entrada, com a frase amigos, casos únicos estão tendo a definição, ou não amigos, caso contrário. Observe que a letra tudo minúsculo, sem acento, e após a classificação, salta uma linha. Beleza, vai até final de arquivo agora. Vamos lá. Folder. File.java. Legal. Pensando aqui, deixa eu pensar um pouco. Essa parte de... Veja como esse negócio de... Como é que chama? Dos divisores próprios, né? Já estava merecendo até eu fazer uma função para isso, né? Porque se eu já tivesse essa função pronta do outro... Aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Se eu tivesse uma função com isso aqui dentro dela, eu podia ter chamado ela aqui, para eu saber quais são a soma dos divisores próprios de um número, e eu já classificava. Eu podia usar essa mesma função para fazer esse outro aqui agora. Então eu já vou até aqui já desenhar essa função também, porque eu já estou vendo que eu já poderia ter usado ela aqui, ó, né? E aí eu vou ter, na verdade, duas funções dentro desse, tá? Vou ter três, né? Vou ter o main, que vai ser responsável pela entrada. Aí eu vou ter um que define classifica se é amigo ou não. E dentro do amigos, eu vou ter uma função que ela me retorna a soma dos divisores próprios. Tá? Que eu podia até utilizar para fazer o números ali. Entenderam o projeto já que eu fiz na minha cabeça? Import Java útil scan. Public class números amigos. Public static void main string args. Int num. Scanner scan igual new scanner. System, né? System in. Agora vai até final de arquivo, né? Então, willy scan.hasNext. O que ele faz? Leu num igual scan next int. E chama a função. Pessoal, não é só um num, não, agora são dois, né? Número A, número B. Como é que ele chama lá? Ele chama de MN. Vou seguir o mesmo conceito dele. Número M, número N. Então, lê o número M, lê o número N. São dois números. Ok. Pessoal,
Lembra do que a gente fez dos números aqui? Eu fiz uma função, classifica números, e a gente convencionou, né? Ó, se vir 1 é abundante, se vir 2 é perfeito, se vir 3 é deficiente. Aqui a gente tem que fazer a mesma coisa. Aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Só que agora eu só tenho dois casos, que é números amigos ou não amigos, certo? Então, essa função que eu vou chamar aqui de classifica amigos, ou se não posso chamar ela, é melhor chamar de são amigos? São amigos? São números amigos? Passa o quê? Num M e num N, certo? Só tem dois retornos possíveis aqui. Sim ou não. O que vocês sugerem eu fazer aqui? Que tipo vai ser essa função? Boolean, muito bem. Aí eu só tenho que convencionar o seguinte: se retornar true, eles são amigos. Caso contrário, se retornar false, eles são não amigos. System out println, copiar de lá para não correr o risco de tomar erro porque escreveu errado. Amigos, system out println, não amigos. Pronto. Agora fazer a minha funçãozinha aqui no amigos. Public, static, boolean, são amigos? Recebe o quê? Int, aqui eu vou mudar de nome. Int m, int n. E aí o que ele tem que fazer? Eu vou ter que saber quem são os divisores. Na verdade, quem são não. Eu tenho que saber a soma dos divisores próprios de m e de n. Então eu vou criar aqui soma div m vai ser igual ao quê? Soma divisores m. Int soma divisores do n. N vai ser igual a soma divisores n. Então, eu vou criar essa função aqui. Aqui dentro dessa função, na verdade, eu tenho o quê? Vou ter esse for aqui. Ó. Esse for aqui, retornando soma divisores. Tá? Beleza. E aí eu tenho que fazer a lógica aqui, né? Se a soma... Olha, tem até uma coisa legal para a gente fazer aqui agora, hein, pessoal? Ó, tá, tá, eu vou fazer assim por enquanto. Depois eu vou mudar. Ó, se a soma... Me ajudem aí. Se a soma dos divisores do m for igual ao quê? For igual ao n. E se a soma dos divisores do n for igual ao m, se isso aqui for verdade, o que ele vai retornar? Return true. Se não, retorna o quê? False, óbvio. Vocês perceberam uma coisa aí? Olha isso. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma expressão de que tipo? Que a gente estudou na segunda aula. Ou na terceira, não me recordo. Eu tenho aqui uma expressão relacional, seria só esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui. São duas expressões relacionais porque está usando um operador relacional aqui, né? Como eu precisei juntar as duas expressões relacionais, eu montei uma expressão lógica. Isso aqui é uma expressão lógica. Tá? Uma expressão lógica me retorna que tipo de valor?
retorna booleano, retorna true ou false. Essa expressão aqui, se ela resultar em true, ela retorna o quê? True. A função, né? Se essa expressão ela resultar em true, essa função tem que retornar true. Se essa expressão resultar em false, a função tem que retornar false. Para que eu estou fazendo esse return true, return false com esse if? Não é necessário. Basta eu fazer isso aqui, ó. Pronto. Olha lá. É o retorno dessa expressão aí. E digo mais, Juliana. Dá para ficar mais legal ainda. Quer fazer isso aqui, ó. Isso daqui está sendo atribuído para essa variável aqui, né? Ó, posso pôr aqui direto. Isso aqui está sendo atribuído para essa variável aqui, que está sendo usada aqui, ó. Posso pôr aqui direto. E aí vira só isso aí, ó. Pronto, resolveu já. Vamos fazer o tal do soma divisores, né? Que ele é importante. Outra função, public static. Ela retorna o quê? Um inteiro, né? Inteiro, soma divisores, recebe o quê? O número que ele quer que eu vou chamar. Aqui eu vou chamar de n, vai. Posso chamar do que eu quiser. Quero saber a soma dos divisores de n. Então vai ficar como? Int i. Vou usar o for, né? For. I, começando em 1. I menor que n. I mais. Aí tem que ter o soma, né? Soma divisores. Como é um somatório, começa de 0. E vai ficar soma. Ah, não, tem que ter o if, né? If se n mod i for igual a 0 é porque ele é divisível. Então, soma divisores igual a soma divisores mais i. Terminou tudo isso aqui porque já tem a soma. Soma divisores. Pronto. Legal. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Esse negócio eu faço, não. Estou que nem o Gabriel. Não falta declarar a soma divisores. É o que eu fiz aqui agora, né? Na verdade, a gente não chama de declarar, a gente chama de definir, né? Declarar é variável. Não, é são amigos, lá em cima. No outro static. Hã? No outro static. O static e boolean são no meus amigos. Faltou o que aqui? Declarar a soma divisores como int. Não, soma divisores não é variável, é função. Ela está aqui, ó. Ah, tá. É uma função. O soma divisores foi atribuído na função. Só um detalhe aí dá para entender, mas só que normalmente a gente chama de declarar variáveis, né? Declarei a variável num m, num i, num n. Num m, num n. Declarei a variável i. Declarei a variável soma divisores. E aqui, acho que aqui eu vou ter problema, hein? Porque tem o mesmo nome, será? Nunca, não sei, vamos ver. Se daí a gente troca. Quando é uma função, a gente não chama de declarar, a gente chama de definir. Vou definir uma função. Tem também o termo declarar. Vou declarar uma função. Mas em Java a gente não faz isso. Em outras linguagens a gente faz. Aí vou deixar para quando vocês forem estudar outra linguagem, que o professor vai falar, vou declarar uma função. Tá? Aí é outra coisa. Eu só estou curioso para saber se isso aqui vai dar problema. Sem querer, usei uma variável com o mesmo nome da função. Eu acho que ele entende. Pelo menos, acho que sim, vamos ver. Estamos em números. CD, qual que é o nome da que eu vou agora? Números amigos? Java C, números amigos. Pessoal, ele entende. Mas eu não vou fazer isso não, tá? Pode ficar confuso. Eu tenho a função com o mesmo nome da variável. Vamos ajudar quem tiver analisando o nosso código, né? Para não ter essas confusões aí. Então, vou mudar o nome disso aqui para
Soma divs. Soma div. Já dá para entender. Vocês viram que, embora ele entenda, ele vai executar normal. Eu imaginei que ele entenderia, porque conhecendo um pouco da compilação, eu sei que ele coloca isso em tabelas diferentes. Então, para ele não tem problema. Mas a gente não pode pensar só no computador, tem que pensar numa pessoa que vai estar analisando esse código aqui. Tá? Então é melhor não misturar os nomes. Beleza. Java, números amigos. Aqui. Eu vou pegar tudo isso aqui e vou enfiar no arquivo, se bem que é legal a gente fazer uns testes na mão também, né? Então, feliz 1, ok, deixa aí. Depois a gente testa tudo. Vou pegar dois amigos, dois que não são amigos, vai. 150 e 260. 150, 260. Não amigos. Dois que são amigos ali. 220 e 284, que é o que está no exemplo, né? 220 e 284. Amigos. Outro amigo que tem ali. 284, 220. 284, 220. Amigos também. O que termina, final de arquivo, Ctrl D. Dá a entrada com arquivo. Qual que é o arquivo? Filé 1. Deu o quê? Não. Aí amigo. Depois não, depois amigo. Não, amigo e finaliza com não amigos. Beleza. Tranquilo, pessoal? Ficou claro isso daqui, ó, porque isso daqui... Cadê? Até perdi aqui. Ah, esse aqui é o velho, né? Aqui, ó. Isso daqui perde um pouco de legibilidade, né? Perde um pouco de legibilidade, mas eu deixei de declarar duas variáveis, deixei de ter um if lá no meio, né? Só precisei resolver a expressão aqui. Né? Então, talvez tenha ficado claro para vocês, porque eu fiz a forma mais extensa e fui mostrando para vocês, ó, não preciso disso, não preciso desse if, retorna isso direto. Ó, não preciso dessas duas variáveis, faz a chamada da função direta, tá? Só que tomem cuidado, tá? Aqui até que não atrapalha muito. Aqui não atrapalha muito, às vezes aqui pode ser até que ajude. Eu vendo, a soma dos divisores de m tem que ser igual a n e a soma dos divisores de n tem que ser igual a m. Tá? Como eu estou dando um nome legalzinho para a função, tá ficando claro aqui a resolução do problema. Agora, pode ser que você tenha monte uma linha assim que não fique claro, e aí perde clareza, tá? Aí é bom você aprender a ter sentimento pelos outros, né? Porque às vezes, mesmo para você estando claro, pense nos outros. Às vezes não vai estar claro para o outro, tá? Aí evita isso daí. Tá? Mas aí vai virar uma questão um pouco filosófica de cada um, tá? Eu podia até falar aqui coisas que eu já fiz. Não, eu vou falar. Não, acho que não tem nenhum problema de estar gravando, não. Eu, por um bom tempo, eu atuei como programador mesmo, em uma fábrica de software bem famosa. E assim, dependia do dia. Se eu tava pé da vida com o chefe, eu fazia umas expressão louca, para não entender mesmo. Manda aí, um dia que tiver que dar manutenção nisso aí, vamos sofrer. Mas... E outras vezes, quando eu estava mais num dia angelical, assim, aí eu fazia... Não economizava linha, deixava bem claro, fazia comentário e tudo. O problema é maldade, mas o problema, viu, Júnior, é que às vezes a maldade volta para você, né? Que às vezes você que vai dar manutenção no seu próprio código. E às vezes, que nem já aconteceu Teve exercício aí que eu fiz, que vocês viram que eu caí na própria pegadinha que eu fiz, né? Então, só tem que tomar cuidado, tem que estar disposto.
Você pode até lançar maldade no universo, mas você tem que estar disposto a recebê-la caso ela volte para você, né? Tenha sempre essa consciência. Mas até aí tudo bem. Só vai quebrar um pouquinho de cabeça lá para analisar o algoritmo, mas isso é até gostoso. Não tem tanto problema. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí o que foi feito? Eu só fiquei preocupado aqui. E dessa vez a gente fez duas funções, foi bem legal, né? Aliás, essa função aqui, ó, essa função aqui, ela pode ser usada aqui, ó, né? Ela pode ser usada exatamente aqui. Eu posso invocar ela aqui, ao invés de fazer, porque ela está fazendo exatamente isso daqui, ó. Como eu percebi que eu ia usar, e isso é outro critério que vocês podem usar para criar uma função. Pô, acabei de fazer um problema que eu acabei de resolver exatamente essa mesma coisa. Poxa, já é um trecho passível de virar uma função. Foi usada lá, agora estou usando aqui de novo, vou ter que usar para dois números agora. Sei lá se daqui a pouco não surge outro problema que também tenha que usar soma de divisores. Opa, já vou tirar daqui e fazer uma função para isso. Tá? Já é uma forma de fazer isso daí. Tudo bem? Vamos lá, então. Ficou legalzinho. Eu já enviei? Não, né? Eu não enviei para corrigir. Ou sim? Acho que, não sei nem se eu baixei. Sei lá, me perdi. Deixa eu baixar, né? Acho que eu só testei, né? O problema é o 69. Cadê? Tá aqui. Não tinha enviado. Foi. Pronto. Tá feito, muito bom. Vamos lá. Então, finalizamos os 4 programas aí que era para fazer usando funções. Lembrando que 2 foram resolvidos na primeira aula, vai estar lá na gravação da primeira aula. Assim como eu já falei para eles que os outros 2 estariam na gravação da segunda aula. Então depois, eu sugiro que vocês tentem resolver os outros sem ver a gravação e depois ver a gravação. Ou se tiver alguma dúvida, vai lá e recorre à gravação. Vamos lá. Isso aqui eu acho que não vou precisar. O que a gente vai fazer? Ah, tá, ok. Eu vou falar agora sobre um tópico que está dentro de passagem de parâmetro que está dentro de funções, tá? Mas, como eu falei, dentro do Java ela fica um pouco atrelada a questões de orientação a objetos. Mas eu vou explicar primeiro a teoria disso, tá? Isso é que tem que ficar muito bem fixo para vocês, porque isso vocês vão encontrar em qualquer linguagem. Seja atrelada lá com a porcaria da orientação a objeto, ou não. Tá? Então, o importante é a conceituação que vai entrar aqui agora. Então, eu vou usar a nossa luzinha aqui para isso. Ontem eu escolhi aqui, agora eu vou escolher aqui, não sei qual é a diferença. Se tiver alguma diferença aí, vocês me falem. No primeiro horário eu fiz isso também, ninguém me falou nada, então sei lá. Vamos ver o que acontece. Vou voltar aqui para eu enxergar o que vocês perguntam. Ok. Tá. Bom, antes da lousa, eu vou vir para cá para o código de novo. Prestem atenção aí que eu vou usar aqui nossa pasta de exemplos. Cadê? Nossa pasta de exemplos. Eu vou criar uma nova pasta aqui. Vou chamar de parâmetros. E dentro da nossa pastinha parâmetros, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de valor.java. Ok. Abro esse tal desse valor aí.
Vou fechar todo mundo aqui porque já está tudo certo aqui com vocês. Valor.java. Então, vou dar um import Java inútil scanner. Public class valor. Public static void main string args, ok. Aí eu vou fazer aqui, ó, int ab, duas variáveis inteiras, o scanner igual new scanner system, ok. Vou ler a variável a, a variável b, usando aqui o scan next int. Scan next int. Como a gente não está lidando com juiz, eu vou colocar uma mensagem. System out print informe A e informe B. Ok. Vou colocar um outro aqui, um outro print antes de dobra. Antes de dobra. E eu vou exibir o valor das variáveis. Println A. Mostra para mim o valor de A. B. Mostra para mim o valor de B. É isso aí. E aí eu vou invocar um procedimento chamado dobra, passando A e B. E depois dele eu vou colocar aqui depois de dobra. Certo. Agora vamos definir esse dobra aí. Public static é um procedimento void dobra. Passando o quê? Eu vou dar o mesmo nome, A, B. Vocês já viram que isso aí não faz nenhuma diferença. Aí eu vou fazer assim, ó, A recebe A vezes 2, B recebe B vezes 2. Certo. E aí, exibe aqui depois que passou, exibe aqui depois de dobra. Legal. CD exemplos, né? Parâmetros. Java C valor. Ponto Java. Beleza. Java valor. Tá lá executando. Informe A 10. Informe B 15. Quando eu der esse enter aqui, o que vai aparecer na tela? Responda aí para mim. Vai aparecer isso aqui e isso aqui. Eu quero saber quais os conteúdos de A e B que vai aparecer na tela. Quando eu der o enter ali. Me respondam. Fala para mim o valor mesmo, pessoal. Fala para mim o número, porque ó, vocês já sabem, vai entrar 10 e 15. Tô vendo se tem mais opiniões aí. Quero saber o que vai vir aqui no A e no B e o que vai vir aqui no A e no B. Não retorna nada.
Não é o retorno que interessa. Percebeu que vai aparecer escrito. Aqui, ó. Sim, mas eu quero saber o valor. Quero que vocês falem para mim, ó. Por exemplo, aqui eu já vou falar para vocês, ó, como é. Acabei de ler aqui 10, é 10, 15, né? 10, 15. Como aqui eu li 10, aqui eu li 15, vai aparecer escrito antes da dobra A, 10, B, 15. Vai passar por aqui e depois vai escrever. Depois da dobra, o que vai vir aqui? O Renato falou que é 10, 15, 10, 15. A Juliana acha que vai vir 20, 30 depois. Tá, vamos lá. O Gabriel acha que vai vir 00. Antes de executar, vamos agora sim, vamos para a lozinha lá. O que eu falei ontem com vocês? O que eu falei ontem com vocês? Ó, eu tenho o quê? O escopo do main e eu tenho o escopo do troca. Troca não, do... Qual que é o nome lá? Ai, caramba, esqueci o nome. Dobra. Então, aqui dentro do main. Vixe. Main. E aqui o troca. Troca não. Qual que é o nome? Dobra. Esqueci o lado aqui, acho que é assim. Dó. Bra. Esse é o lado da barriguinha do D. Dobra. Muito bom. O que acontece lá no main? Eu declarei as variáveis A e B. B. E eu já vou atribuir os valores lá. Eu já atribuí na entrada, lá eu vou colocar 10 para você e 15 para você. E aí o que vai acontecer? Ele vai invocar, ele vai dar um print. Até aí tudo bem, ó. Vou colocar só print. Vocês já sabem que é o A e o B. Aí ele vai chamar o tal do dobra. Lembra de ontem. Ele vai passar para o dobra o A e o B. Invocou o dobra, passando A e B. Essa passagem aqui, essa passagem que ele está passando aqui, ó, eu comentei ontem. Aqui ele é passagem por quê? Por valor. Aqui ele está passando 10, aqui ele está passando 15. Então, nesse caminho aqui, para ele chegar lá no dobra, depois que ele invocou o dobra, ele deu duas coisas para o dobra. Ele não deu a variável A e a variável B. Ele deu o valor. Ele está mandando para lá um 10 e um 15. Tá? O dobra vai receber lá e ele vai dar o mesmo nome. Ele está chamando de A e B também porque ele quer. Se ele quisesse, ele podia chamar de X e Z, de MN. Ele chama do que ele quiser. Tá? Esse aqui ele está chamando de A, que é quem? É o 10. Porque segue a ordem. Ó. E aqui ele está recebendo 15. Ele está chamando de B. Chegando aqui dentro, o que ele está fazendo? Ele está falando, ó, A recebe o que ele já tem vezes 2. Então, ele vai passar a ser 20. Ele está modificando isso lá no escopo dele. Ó. B recebe B vezes 2. Vai ser 30. Terminou o que ele tinha que fazer. Não faz mais nada depois disso. Ó. Tá lá. Fez o que ele tinha que fazer, foi embora. Foi embora, o que acontece? Volta para cá. Não teve nenhum return. Até aí tudo bem. Nada obriga ele a ter que retornar. E aí ele chega aqui e dá um print. O main. Dá um print do quê? Do A e do B. O que ele tem no A? 10. O que ele tem no B? 15. Então vai aparecer na tela o quê? 10, 15. Então na primeira vez ele imprimiu 10, 15. Chamou o dobra. O dobra recebeu o 10 e o 15. Alterou dentro do escopo dele.
terminou, voltou para lá, dentro do meio, o main está imprimindo o A e o B do escopo dele, 10, 15. Então, o que vai aparecer aqui? 10, 15, antes do dobra, 10, 15, passou pelo dobra, 10, 15. Ok? Tudo bem? Isso daqui a gente já viu ontem. Lembrem-se que eu comentei. Um escopo e o outro escopo são independentes. As variáveis que existem aqui não existem lá. As variáveis que existem lá não existem aqui. Eu não consigo de lá enxergar a variável daqui, eu não consigo daqui enxergar a variável de lá. A forma que eu me comunico aqui é através do quê? Dos argumentos. Tá? Quando o main invoca o dobra, ele pode passar argumentos. É o jeito que ele se comunicou com o dobra. O dobra, se ele quisesse, ele podia se comunicar com o main fazendo o quê? Retornando algum valor também. Mas não foi feito isso. Tudo bem aí até aqui? Isso aqui foi o que a gente viu ontem. Isso é devido a ser void. Não, Gabriel, isso não tem nada a ver com ser void. Isso, se ele fosse int, a mesma coisa ia acontecer. Ele podia ter feito aqui A igual a vezes 2 virou 20, B igual a B vezes 2 vira 30. Chegava aqui, ele dava um return 10, ou dava um return 100 aqui, ia vir esse 100 para cá, ele ia receber esse 100 aqui, mas o A continua 10, o B continua 15. Não vai mudar. Você entendeu o que eu falei? Mesmo tendo return, ele pode retornar aqui à vontade. O A e o B lá vai continuar com 10 e com 15. Entendeu? Mesmo tendo return. Oi. E se fosse um print ln dobra AB, o que aconteceria no código? Ele só pularia uma linha vazia? Se fosse um print dobra B, você está falando o quê? Isso daqui assim, ó? Eu fizesse um print dobra passando A e B? Isso. Ou um print ln, tanto faz. Não pode. Não pode acontecer isso aqui, por quê? Quando eu faço isso aqui, significa que eu vou imprimir na tela o que estiver voltando daquela função. Se não estiver voltando nada, eu nunca nem tentei fazer isso. Se isso vai dar erro de compilação, não sei o que isso vai acontecer. Era isso que eu queria saber. Se não faz sentido. A gente pode testar, mas não faz sentido. Se ele tivesse um retorno que nem eu fiz aqui, ó, return 100, tá vendo? Aí retornaria o próprio valor do return, né? Aí ele vai imprimir 100 na tela. Uhum. Mas o A e o B continua com valor 10, mesmo você tendo transformado em 20 e 30 aqui. Uhum. Entendeu? Depois a gente faz esse teste aí de... Eu nem imagino que... Eu acredito que ele vai dar erro de compilação. Porque ele vai esperar, ele vai falar, ó, não tem como eu imprimir um valor que é void, não tem nada ali. Vamos ver. Tá? Beleza. A gente testa. Mas, para todo efeito, mesmo que ele tivesse o return, ele ia imprimir o 100 que está retornando, mas o A continua 10, o B continua 15. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Tá? Legal. Isso tudo, quem que foi perguntar? Alguém perguntou ali, o Gabriel mesmo, falou, mas é devido a ser void? Não, isso é devido a ser o quê? Uma passagem de parâmetro. Passagem de parâmetro por valor. Por valor. Passagem de parâmetros por valor. Vou deixar aqui, registrado assim, ó. Passagem de parâmetro por valor. Por quê? Os parâmetros aqui que eu passei para ele, eu passei o 10 e o 15. Lembra que ontem eu chamei a atenção, eu falei assim, ó, esse A aqui é a mesma coisa do print. Quando eu dou um print A, ele não vai imprimir A na tela, ele vai imprimir o quê? 10, é o conteúdo. Quando ele manda um B aqui, print B, ele não imprime B, ele imprime o conteúdo, ele imprime 15. A mesma coisa aqui. Quando eu invoco dobra passando o A e o B, eu estou passando o valor. Eu estou passando o 10, olha o 10 e o 15 indo lá. Ó. O 10 e o 15 foi. Lá ele recebeu o 10 e o 15. E aí, lá ele chamou de A e B também, por coincidência. Aí ele faz o que ele quer. Ele dobra, ele multiplica, ele
ele taca para longe, diminui, faz o que quiser com essa droga, não me interessa, porque é do escopo dele. Faz o que fizer aí, retorna. Esse retornar que eu estou dizendo é retornar o controle, devolve o controle, mesmo que ele retorne algum valor. Chegando aqui, o A continua 10, o B continua 15. Tá? Isso é que é importante. Ok? Isso tudo acontece porque a passagem de parâmetro foi feita por valor. Foi feita por valor, ó. Por valor, por valor. Sempre valor. Tudo bem? Com o que a gente tinha falado ontem, isso aqui já estava esclarecido, hein? Ontem, o tempo que a gente ficou falando do comportamento, dos argumentos indo e voltando, você já consegue entender que escopos diferentes não influenciam um no outro. Tá? Ok, vamos lá. Agora, vamos supor que eu desejo o quê? Que aqui seja impresso 20 e 30. Ou seja, eu quero que aquilo que aconteceu lá surja efeito aqui. Entenderam o que eu quero? Eu quero que o dobra tenha poder para alterar as variáveis que estão lá no main. Eu consigo fazer isso. Aí é onde que eu vou falar primeiro da forma conceitual e depois no Java eu sou obrigado a fazer uma jogadinha com orientação a objetos ali. Mas vamos lá, para a parte conceitual agora. É isso aqui. Não tem um jeito de eu copiar esse... Isso aqui é laser. Esse laser aqui é mó legalzinho. Olha lá. Aliás, eu posso até começar a usar ele para não ficar tudo rabiscado assim. Eu faço assim, ó, depois some. Pois é. Vamos aprendendo. Tá. Mas enfim, eu queria copiar. Não sei se eu acho que copiar não rola. Mas tudo bem, vai, vamos embora. Mesma coisa. Eu tenho o main. Eu vou ter também o maldito do qualquer nome dobra. É bom também escrever bastante para ver se começa a ter letra bonita aqui, porque a letra aqui tá triste. Main. Lá no main vai ter o A, vai ter o B. Lá eu já vou atribuir o valor 10 para você, vou atribuir o valor 15 para você. E aí vai vir uma pergunta agora que eu vou fazer para vocês que eu falei na primeira aula. A e B são variáveis. Int A, int B. Quando eu crio uma variável, quando eu declaro uma variável, o que está atrelado mesmo a essas variáveis? O que essas variáveis possuem? Um identificador. Só isso? Um tipo. Só isso? Aqui ela tem um identificador que é A, B, tem o tipo que é int. Só isso. O que mais? Um valor muito bom, que o valor tem tudo a ver com tipo, né? Que é o valor ele é do domínio do tipo, por isso que é o 10, porque 10 é um literal inteiro, o 15 é um literal inteiro. Só isso? Um endereço de memória. É isso mesmo, são 4 coisas que estão atreladas a uma variável. O identificador dela, que também é conhecido como nome, é mais popularmente nome da variável. Um tipo, um conteúdo, um valor que ela está armazenando e um endereço de memória. Então, essa variável aqui, quando eu declarei lá no main, ela está em algum canto da memória. Bem como essa daqui. Vamos supor que essa daqui está no endereço 1024H da memória. E essa aqui está no endereço 1028H da memória.
certo? Ok. Aí o que aconteceu aqui? Eu fui lá e dei um print. Vai aparecer o que na tela? Print A, print B? 10, 15. E aí eu invoquei o dobra. Quando eu invocar o dobra, o que acontece? Eu passo A e B, como vocês já são acostumados ali. Passei A, passei B. Só que dessa vez, ao invés de passar o valor do A, o valor do B, eu vou passar isso aqui, ó. Então aqui, pessoal, eu vou denotar assim, eu vou colocar uma setinha, tá? Setinha A, vírgula, setinha B. Isso significa o quê? Que eu estou passando os endereços de A e B. E ele foi para lá, chamei o dobra, passando isso aí para ele. O que está indo para o dobra? Está indo 1024H e está indo 1028H. Chegando aqui, ele tem que receber. Ele recebe aqui numa variável, que ele pode dar o nome que ele quiser. A única coisa que tem que ser mantida são o quê? A ordem. O que, se ele chamar de X, o primeiro vai ser o A. Só que aqui é X. Se ele chamar de Z, vai ser o segundo. Tem que manter a ordem e também os tipos, né? Se eu estou passando aqui o endereço daquela variável, aqui ele tem que receber um endereço de variável. Se aqui eu estou passando o endereço de variável, ele recebe endereço de variável também. Tá? Ele recebeu aqui o endereço do A e o endereço do B. Agora, se ele recebeu o endereço, galera, isso significa que o main tá dando poder para ele, tá dando autoridade para ele, falando o seguinte, ô dobra, eu tô te passando aqui, ó, dois endereços de variáveis que estão aqui no meu escopo. Tô te dando o endereço, você pode ir até esse endereço e fazer o que você quiser lá. Tô te dando ele, tá? Se você passou o endereço para a função, ela pode ir até aquele endereço, modificar, acrescentar alguma coisa, diminuir alguma coisa, modificar completamente, pode fazer o que quiser, tá? E aí o dobra faz isso, ele fala, ó, tá bom, então, lá no endereço do A, eu quero que atribui o que já tem lá no endereço do A, vezes 2. E eu quero que você vá até o endereço do B também, e coloca lá o que já tem lá, vezes 2. Terminou, não tem mais nada para fazer. Volto pro main. Devolvi pro main o controle. Chega aqui, o main faz um print. Pronto. Vamos lá, o passo a passo de novo. Declarei as variáveis e atribuí os valores. Essas variáveis têm endereços. Dei o print. Quando eu der esse print, vai aparecer o que lá? 10, 15. Antes do dobra. Invoquei o dobra. Só que aqui eu não passei. Aliás, deixa eu aproveitar aqui. Aqui eu não passei o que? Valores. Passei o que? Endereços. Olha os endereços indo lá. Ó. O que determinou esse endereço para mim? No caso aqui foi a setinha. Quando eu falei setinha, na verdade eu não estou passando valor. Estou passando endereço. Chegou aqui, ele recebeu esses endereços. Ó. Aliás, eu vou até escrever ali. Aqui dentro tem o quê? Aqui dentro tem 1024. Aqui dentro do B tem o quê? 1028. Perceba que eu coloco esse H para eu saber que é um endereço, tá? Beleza, recebeu aqui. Aí o que ele fez? Ah, vai lá no endereço do A e atribui para ele o que tem lá vezes 2. Nesse momento, o que ele faz? Já que ele tem acesso ao endereço, ele vem até aqui, ó. Ele vem até aqui e fala o seguinte, ah, então esse negócio aí não é mais 10, passa a ser 20. E agora, pega o endereço do B, vai até lá e atribui o quê? O que tem lá vezes 2. Ele vem até aqui, ó, e faz o seguinte, ó, beleza, é 30. Nossa, mas como ele tem esse poder? Como ele consegue fazer isso? O main deu para ele. O main passou para ele o quê? Os endereços. Tá? Fez isso, beleza, terminou minha missão. Retornei para cá. Retornei, que eu digo retorno o controle, tá? Voltou o controle para o main. Terminou as atividades do dobra aqui. Print. Quando dá esse print aqui, o que vai aparecer na tela? 20 e 30. Entenderam o conceito disso aqui? Isso daqui
é o que é chamado de passagem de parâmetros por referência. Passagem de parâmetros por referência. Por quê? Porque eu não estou passando os valores das variáveis. Estou passando o quê? As referências dela. Os endereços. Aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é um jeitinho para eu conseguir ter mais de um return. Vocês percebem que o return sempre eu devolvo um valor só, né? Ah, e se eu quiser devolver mais de um valor? Eu passo referências e ele modifica essas variáveis lá diretamente no meu escopo. É possível. Tá? É um jeito de eu conseguir ter mais de um valor de retorno. Tá? Isso mesmo, Renato. Em C, isso aqui ó, é ponteiro. Isso aqui, ó. Tá? Você está perguntando aqui. Em C, isso aqui vai ser ponteiro. Tá? Isso aqui não é bem ponteiro, mas é outra coisa. Mas tem tudo a ver com ponteiro também. Tá? A ideia é essa. Aproveitando que você comentou isso, qual a diferença do que a gente vai ver agora em Java, que na verdade é um jeitinho que é dado, tá? E o em C. Em C, pessoal, é nítido isso. Por quê? Vou voltar aqui no código que eu fiz com vocês, ó. Vocês vão ver que eu vou fazer um outro código agora para mostrar a passagem de parâmetro por referência. No caso da linguagem C, olha aqui, o que eu estou passando? O valor do A, o valor do B, correto? Em C, bastaria eu fazer isso. Se eu fizesse isso aqui em C, significa que eu estou passando os endereços, ao invés de passar o valor. Tá? E aí aqui ele teria que receber o endereço da variável. Um endereço de uma variável eu guardo em um ponteiro. Pronto. Aqui eu receberia ponteiros. Tá? Pro Renato ali que falou que era treta. Não é treta não, cara. É super fácil. É muito fácil lidar com referências e ponteiros no C. Mas tem que ser bem explicadinho, treinar bastante, que aí fica fácil. Tá? Em Java seria isso daí. Em C seria isso. Ainda ia acontecer algumas coisas aqui, mas eu não vou entrar nesses detalhes, não percam aí no próximo quadrimestre, está bem perto aí, programação estruturada. Mas basicamente era só isso que alteraria. Vamos ver no Java. Como é que eu faço para eu ter uma passagem de parâmetro por referência no Java. Tá? Vamos lá. Ok. Vou começar um código novo aqui. Eu vou chamar de referência agora. Referência.java. Import Java inútil scanner. Public class referência. Public static main string args. Ok. Vamos lá. Pessoal, isso daqui são variáveis que a gente chama de variáveis primitivas, porque são tipos primitivos. Int, float, double, byte, char, long, que mais? Enfim, essas todas que eu falei aí, acho que acabou já. Essas todas que eu falei aí são variáveis que são chamadas de variáveis primitivas em Java. As variáveis primitivas sempre são passadas em argumentos por valor. Sempre. Então, quando eu faço isso aqui, ó, é valor. E se eu quiser transformar em referência? Não tem como. É sempre valor. Sempre valor. E como é que eu faço para ter uma referência em Java? Você não pode usar um tipo primitivo. Você tem que usar uma classe. Todas as classes em Java são referências. Tá? Por exemplo, tá aqui um exemplo. Aqui eu já tenho uma classe, a classe scanner. Esse scan aqui, que é uma variável, se eu passar ela como argumento, é uma referência e não um valor. Tá? Então, para isso, eu tenho que pegar esse inteiro que está aqui, ó, esse int A, esse int B, eu vou ter que transformar numa classe, para vocês verem a referência acontecer. Tá? Vamos lá. Então, por isso é que eu sou obrigado a fazer isso aqui. Ó. Uma classe que eu vou chamar de inteiro. E lá dentro vai ter o quê? Um valorzinho. Um valor inteiro só.
Tá? E aí aqui eu vou declarar uma variável chamada A desse tipo inteiro aí, ó. Inteiro A, inteiro B. E eu tenho que fazer a mesma coisa que eu faço com o scanner lá, ó. Igual a new inteiro. Isso aqui é orientação a objetos. Então, é tudo isso aqui que a gente está fazendo agora. New inteiro. Pronto. Criei as duas variáveis. Agora eu vou criar o scanner igual new scanner system. Beleza. Vou fazer a leitura do A e do B. Eu vou copiar aqui pelo menos o informe aqui, ó. O informe A. O que eu vou ter que fazer? A variável A, no campo valor, vai receber o quê? O scan.nextInt. Informe B. Informe B. O B, no campo valor, vai receber o scan.nextInt. E aí, beleza. Aí eu vou copiar aqui os informes da vida. Aqui, ó. Antes do dobra, mostra para mim o valor que está na variável A e mostra para mim o valor que está na variável B. Beleza. Chama o dobra. Passando quem? Passando A e passando B. E exibe depois do dobra. Depois do dobra. Ok. Finalizou aí o main. Vamos fazer esse dobra então. Public static void dobra. Passando o quê? O inteiro A e o tal do inteiro B. Pronto. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. A, no campo valor, recebe o que ele já tem lá, vezes 2. B, no campo valor, recebe o que ele tem lá, vezes 2. Beleza? Vamos ver aqui. Java. Qual que é o nome? Referência. Referência. Beleza. Java, referência. A é 10, B é 15. Vamos ver se realmente vai acontecer isso. O quê? A passagem aqui vai ser feita via os endereços. Ele vai receber os endereços lá, vai alterar. Se ele conseguir fazer alterar, veja que está acontecendo lá no escopo dele. Se lá do escopo dele ele conseguiu acessar aqui e trocar, ó, é porque ele teve acesso aos endereços. A passagem foi por referência. Vamos ver. Olha aí. Foi feito por referência. Tá? Java deixa isso obscuro. Você não tem muito controle. Eu tenho tão pouco controle que eu sei que isso foi feito por referência, mas eu não consigo falar para vocês quais foram as referências. Tá? Na linguagem C, por exemplo, ela dá tanto poder para o programador que se eu quiser, eu consigo dar um... Eu recebi aqui o 10, o 1024H, recebi aqui o 1028H. Coloquei dentro dessas variáveis aqui, ó. Se eu quiser aqui, eu consigo dar um print e mostrar esse endereço de memória aqui, ó. Fala assim, ó, mostrar o endereço mesmo, mostrar 1024H, mostrar 1028H. Eu consigo ver o endereço de memória. Eu consigo saber que endereço é aquele, tá? Tamanho poder que a linguagem dá para o programador. Java não deixa isso claro. Tá aqui, ó. Com certeza é feito por referência, porque o escopo do dobra alterou o escopo do main. Com certeza é feito por referência. Só que tá escondido, eu não vejo. Java não dá esse poder para mim. Eu não sei que endereço é esse. Tá? De certa forma, Java faz isso porque, na falta de uma palavra melhor, quando você dá esse poder para o programador de ter acesso ao endereço, muita cagada é feita. Porque imagina, se você erra esse endereço aqui, ao invés de 1024, você pega 1000, ou pega 1008, você vai alterar alguma coisa que não é sua.
você vai alterar alguma outra variável que não tem nada a ver, ou você pode alterar até uma instrução do código. Você consegue alterar a instrução do código. Aliás, tem até ataques hackers que são feitos desse jeito. Eu consigo, se eu tiver acesso ao endereço de memória, eu consigo ir até lá, e onde tinha um add, eu posso pôr um sub. Se eu conhecer bem assembly, eu consigo ir lá e alterar a instrução. Tá? E como já passou por compilação, pensa que já passou por todos os critérios de segurança. E não, eu consigo ir lá e fazer uma alteração. Tá? Então, muito poder é dado. Eu consigo acessar outro processo. Eu consigo ter acesso ao endereço de outro processo. Consigo ter acesso a uma região da memória do próprio SO. Tá? Só que aí o próprio SO ele controla isso. Se algum processo que não tem autoridade, que é chamado de, não tem privilégio de sistema, vocês vão ver isso em SO, privilégio de sistema. Se algum processo que tem privilégio de sistema, que não tem privilégio de sistema, tenta acessar uma área da memória, uma área assim da memória, que é do SO, o SO imediatamente mata aquele processo. Tá? A não ser que o processo tenha privilégio de sistema, que aí você pode fazer isso. Eu posso, no momento de iniciar, dar um Java C ali, ou um Java, né? Java para executar, você pode dar um privilégio de sistema para ele. E aí ele tem acesso, inclusive, à região de memória do SO, para alterar. Tá? Eu falei do Java aqui, mas o Java não deixa fazer isso. Né? No caso, seria o C. Tá? É por isso e outras coisas, viu, Renato? O C tem suas vantagens e desvantagens. Como eu falei, ele dá muito poder para quem está programando. Só que muita coisa ele não controla. E aí fica na mão do programador. É onde sai muita cagada. Na falta de outra palavra, me desculpe, porque é realmente cagada. Tá? Principalmente quando a gente lida com endereços de memória. Assim, vira uma festa da carrochinha isso daqui. Porque eu posso sair pedindo memória à vontade para o SO vai me dando. Se eu não gerenciar bem essas memórias que ele está me dando, eu começo a perder referência de memória. Ou seja, eu vou lá falar, me dá memória aí, o SO vai lá e me dá 1024. Eu guardo numa variável. Daqui a pouco eu falo, me dá mais memória aí. Ele me dá 1040 e alguma coisa. Eu guardo na mesma variável. O que aconteceu com o valor que eu tinha antes? Eu perdi. Eu nunca mais vou ter acesso a ele, porque eu sobrescrevi ele. No entanto, o SO me deu aquela região de memória. O SO não vai usar ela, porque ele pensa que tá ele pensa, não, tá comigo, só que eu já perdi a referência. Ou seja, ficou lá. Vai ficar lá para sempre, nunca vai ser usado. Só se alguém for lá e der um DDoS no computador para voltar tudo ao normal. Mas como sistemas por aí rodam anos e anos sem parar, começa a ter fragmentação de memória, perda de memória, começa a ter estouro de pilha, começa a ter um monte de problema de referência de memória. Tá? Então, ele é muito utilizado sim por dar muito poder para quem está programando. Só que, como falava o tio Ben, como que era? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, essas coisas assim. Se você tem o poder de fazer isso e foi irresponsável com a memória, você acaba danando com todo o sistema. Tá? Ok. Bom, o importante é esse conceito aqui. Tá? Que foi explicado aqui. Por quê? Quando vocês forem estudar em outras linguagens, passagens de parâmetros, esse conceito aqui vai aparecer de uma forma ou de outra. No caso do Java, isso acontece através de classes, porque lá a classe é uma referência. Tá? Isso aqui pode ter ficado não muito claro. Por quê? Porque é onde eu estou fazendo aqui a tal do jeitinho aqui para encontrar a referência, tá? Mas não, isso aqui, nenhum exercício que eu passar para vocês até o final do curso vai tratar disso aqui. Você não precisa fazer referência de coisa nenhuma lá, tá? Eu só não queria que vocês passassem por esse curso sem ter acesso a essa informação de diferenciar passagem de parâmetro por valor e referência. Tudo que a gente fizer nas nossas atividades, nos nossos exercícios, serão passagens de parâmetro por valor, sempre. Ok? O que exatamente, o Gabriel? Se não faz o seguinte, Gabriel, fica aí, porque eu vou finalizar aqui, porque já não tem mais conteúdo nenhum. Tá?
Eu só vou pedir o seguinte, que fique bem claro para vocês isso aqui, a diferença disso para isso, tá? O exemplo que eu dei aqui, como eu falei muita coisa aqui, eu fiz para poder usar a referência. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui é que cria a referência. O new no Java, ele retorna para mim uma referência. Ele retorna para mim um endereço. Tá? É aqui que está acontecendo a referência. Mas tudo isso aqui é coisa de orientação a objetos. Tá? Então, eu fiz isso mesmo para demonstrar para vocês. E não que eu vá cobrar isso aqui. Ok? Que isso fique claro aí para vocês. Tudo bem, galera? Então, fica aí, Gabriel. Amanhã eu vou... Por parâmetros, basicamente, o quê? E por parâmetros... Como assim, por parâmetros? Então, Gabriel, na verdade, tudo é variável. Tudo é variável, porque quando você cria... Cadê? Aqui. Quando você... Aqui, ó, eu criei duas variáveis. No momento que eu passei elas aqui e recebi aqui, ó, aqui também são variáveis. A diferença é o valor. Tá? Aqui, quando eu usava a passagem por valor, aqui está indo 10, aqui está indo 15. Aqui ele está recebendo 10, aqui ele está recebendo 15. Em Java eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo dar um print para te mostrar. Aqui, eu tenho dois objetos. Ele tem um endereço, ele tem um endereço. Eu fui lá dentro daquele endereço e coloquei o valor 10 e coloquei o valor 20. Quando eu estou passando aqui, ó, eu estou passando os endereços. E aqui ele está recebendo endereços também. Ó. E aí eu estou indo lá naquele endereço, lá naquele valor e multiplicando ele por 2. Estou indo lá naquele endereço, lá naquele valor, multiplicando ele por 2. Tá? Na verdade, por isso, até chamando a atenção ali do Renato, que falou, acho que foi o Renato, não lembro, que falou que era treta isso no C. Se você consegue entender que você tem variável inteira, variável char, variável double, variável float e endereços, fica tudo mais fácil, porque é tudo baseado nisso. Quando eu faço uma passagem de parâmetro por referência, na verdade é valor também. Só que ao invés de estar passando o set, eu estou passando o quê? Um valor que é o endereço de onde está o set. Então, na verdade, é um valor também que eu passo. Tá? Só que com aquele valor, por uma questão de ser um ponteiro, por uma questão de ser uma referência, eu consigo ir até o endereço daquele set e alterar ele. Entendeu? É isso que eu tento passar para os alunos quando a gente está estudando de fato ponteiros e referências em C, que é o que acontece lá em programação estruturada. É tentar entender que tudo é valor, na verdade. Tá? É bem complicado da gente tratar isso agora, Gabriel. Eu sugiro que você faça PE, já que você está bastante curioso com isso aí. Tá? Ou senão, até eu posso te indicar umas literaturas legais, que foi onde eu aprendi bem a mexer com referências. Além da literatura, né? Bastante tempo também programando e vendo as coisas acontecerem. Isso que é o mais divertido. Tá? Então, pessoal, para amanhã, aliás, eu já vou finalizar aqui a gravação porque não tem mais conteúdo, tá? Para amanhã, o que eu vou fazer?